A paz do nosso Salvador Yahushua, é o Mashiach. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Irmãos, gravei um vídeo curto, período da manhã, tive que excluir, porque não ficou bem explicado. Então, para que a gente não venha criar aí confusão, e nem tentar ludibriar ou falar asneira, eu quero fazer um vídeo um pouquinho maior, porém com mais explicação concernente a o Mashiach e os judeus. Olha o que diz aqui no livro de Gênesis, capítulo 49, onde o velho Jacó está dando a bênção sobre os seus filhos. Ele está profetizando o que cada um seria, o que cada um ia ser. Olha o patriarca Jacó, Gênesis 49, do verso 8 a prosseguir, diz: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de todos os inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, fizeste, meu filho. Encurva-se e deita-se como um leão velho. E como um leão velho, quem despertará? O cetro não se arredará de Judá, o poder, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregue os povos, e a ele se congregue as nações. Ora, quando nós explica isso aqui de forma maravilhosa, que é preciso conhecer sobre as duas casas de Israel, aqueles que vamos dizer assim, né, familiarizado com o tema sobre as duas casas de Israel, compreende de forma fácil. Agora, aquele que não tem conhecimento sobre as duas casas de Israel, não compreende essas coisas e fica perdido e acha que nós estamos ministrando, falando heresia. Por que de tantas profecias, de tantas revelações, e nada que esses homens profetizam, nada que esses homens dizem, essas datas que esse povo dá, não acontece. Não acontece porque eles não estudam sobre as duas casas de Israel. Eles estudam sobre o nome do Criador, que eu concordo que é Yahweh, e eu concordo também que o nome do seu filho é Yahushua, eu concordo. Tem várias passagens mostrando isso. Mas na hora que fala sobre as duas casas de Israel, eles não crê. Eles não crê. Há muitos anos atrás, quando eu não conhecia sobre as duas casas de Israel, eu só conhecia falar sobre Reino do Norte e Reino do Sul. Mas nunca ouvi explicações extraordinárias quando eu comecei a estudar através do YouTube, através das escrituras, pesquisar sobre as duas casas de Israel. Eu vi como as revelações se abrem, as profecias se abrem, as coisas começam a acontecer. Olha a bênção de Jacó aqui sobre Judá. O que é que o velho Jacó está dizendo que Judá seria? Ora, se está dizendo que o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador debaixo dos seus pés, isso demonstra o quê? A autoridade do Mashiach. Isso mostra a autoridade do Mashiach. Isso mostra de qual descendência veio o Mashiach. O Mashiach descende de Judá. O Mashiach descendente de Davi. Davi era da tribo de Judá. Aí, se a pessoa não tiver conhecimento desse texto, aí acha que a gente está falando asneira, mas não é. Por isso que eu falei de manhã no vídeo que eu excluí, João 1:11, veio para os seus,
judeus da tribo de Judá, os seus não receberam. Os seus não receberam. Mas todos quanto recebe, aqueles que creem no seu nome, deu-lhe o direito de ser chamado filho do Criador. Ora, a gente vê muitos pastores, muitos líderes, muitas pessoas com a eloquência extraordinária, e ninguém pode questionar a eloquência deles. Você não pode questionar. Porém, eles não falam sobre as duas casas de Israel. Eu não sei se é medo de quando a pessoa começar a estudar sobre as duas casas de Israel, se desligar de um sistema religioso, ou é porque eles não querem falarem mesmo, ou porque não tem conhecimento mesmo. Então, quando João escreve dizendo que veio para os seus e os seus não receberam, irmãos, ele está falando que o Mashiach veio para a tribo de Judá. Porém, eles não receberam. Então, se eles não receberam, qual era o propósito do Criador? O propósito do Criador é como está lá em Gênesis profetizado. O propósito do Criador é o que eu falei que Caifás falou, né? É unir os filhos do Criador que andava disperso. Qual? As 10 tribos. Porém, aqui em João capítulo 1, versículo 11, está deixando bem claro que o Mashiach veio para os judeus. Aí o leque abre após os judeus, né? Vamos dizer assim, o leque abre após os judeus não aceitarem o Mashiach. Eles não aceitando o Mashiach, o que é que abre? Abre a unificação da casa de Israel, do Reino do Norte, e abre também para o estrangeiro, o gentil pagão, nós, né? Unificar em Benjamim e fazer parte desse reino maravilhoso. E agora se cumpre a profecia de Ezequiel, que as duas varas na mão de Davi, que representa o Mashiach, ia se tornar uma vara só. Então, quando a gente vê pessoas pregando João, capítulo 1, a gente não vê eles explicando o versículo 11. Porque muitos pregam, aí os cristãos dizem, os cristãos falam, agora nós estamos com a bola da vez, porque veio para os judeus, mas os cristãos engloba todo. Quando os cristãos falam que veio para os judeus e os judeus não receberam, os cristãos abrangem todo Israel. Está dizendo que judeus é todo Israel. Está dizendo que judeus é Gade, é Isacar, é Bulon, Dan, Naftali, Simeon, Levi, Ruben. E não é. Judeus é só de Judá. Benjamim, Paulo era da tribo de Benjamim. Porém, se tornou judeus porque ficou unificado. Ficou unificado lá em 1 Reis capítulo 11, 1 Reis capítulo 12, nós vemos essa profecia. Era um propósito. E aqui na profecia, na bênção de Jacó aqui, profetizando as bênçãos sobre os seus filhos, o que é que ele diz quando ele fala aqui, o legislador não sairá dos seus pés, e a ele se congregue os povos. E a ele se congregue o quê? As nações. Quando você tiver um tempinho, lê Malaquias capítulo 1, versículo 11. O que é que o Criador está falando por meio do profeta Malaquias no capítulo 1, versículo 11? Ele diz, grande será o meu nome entre os povos, entre a gente, entre as nações. Grande será o meu nome, entendeu? Entre as nações, porque em todos os lugares vai me oferecer sacrifício, que é o fruto dos lábios, que é a convenção de alma, que é a transformação de vida, que é pessoas aceitando o Mashiach e tendo essa lei escrita no coração, como Paulo fala lá em Romanos. Se com teu coração crê e com a boca fizer confissão, será salvo. Então você vê que a maioria das pessoas que dizem que são palestrantes, que fala no evangelho quando vai falar do evangelho de João, eles dizem que o Mashiach veio para os judeus e os judeus não receberam. Aí eles dizem o quê? Diz, não, mas agora é nós. Quando você lê Jeremias capítulo 31, versículo 31, não tem ali o gentil.
Ali não tem. O gentio só entra pela vara de Efraim, pela casa de Efraim. É enxertado na boa oliveira. Você entendeu? O Mashiach veio para os seus não receberam, os judeus. Beleza? Beleza. Daí em diante dá-se o quê? Dá o plano que o próprio Criador fez. Qual é o plano do Criador? Unificar todo Israel. Unificar todo Israel, como era no princípio. Como era no tempo do rei Saul. Como era no tempo do rei Davi. Como era no tempo em vida de Salomão. Porque o reino só foi dividido depois da morte de Salomão. Nem isso algumas pessoas conseguem explicar. O reino só foi dividido na época do filho de Salomão, Roboão. Então nós vemos, irmãos, que as duas casas de Israel abre o quê? Abre uma revelação extraordinária. Já tinha profecia, tá? O livro de Oséias está falando sobre isso, tá? Ezequiel falando sobre isso. Todos os profetas falam sobre isso. Trazer essa nação de Israel, né? Lá em Malaquias diz que, o profeta diz que 10 homens vai pegar na orla da veste de um judeu. Esse judeus é o Mashiach. Esse judeus é o Mashiach, só que essa revelação, ela foi, vamos dizer assim, aberta. Por que em Atos 3:21 diz, e o céu vai conter ele lá até o tempo da restauração de tudo? Irmãos, o que é a restauração de tudo? Se não for as duas casas de Israel. Não mais fisicamente. Não vai ter lá mais, na cidade de Israel, não vai ter mais lá. A tribo de Gade, de Levi, isso vai ser restaurado no milênio. Mas espiritualmente ela precisa de ser unificada. E o Mashiach fez isso. E todos que entendem essa revelação das duas casas de Israel, vai para os braços do Mashiach. Se volta para os judeus. Entendeu? Porque o Mashiach é de Judá. Se volta para o Mashiach. Por isso que ele diz, eu fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é certo, ele disse para a mulher, não é certo tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. A mulher se humilha e diz, sim, Senhor, concordo, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai debaixo da mesa do seu Senhor. E ela recebe a bênção também. Ele diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Entendeu? O Mashiach judeu veio para unificar as 10 tribos que estavam dispersas. Foi para a Síria, foi para os 4 cantos do mundo. Foi para os 4 cantos do mundo. Se espalhou entre as nações, perderam a sua identidade. E em todos os lugares hoje, em todas as nações, tem pessoas que pertencem na sua genealogia, né? As 10 tribos de Israel. Pertence. O próprio Criador diz que iria adiante das suas ovelhas e traria para os seus braços. Entendeu? O próprio Mashiach diz que quem é do Criador ouve o que é do Criador. Quem não é, não ouve. Então, por mais que a pessoa, vamos dizer assim, nasce em qualquer outro país, estado, fora de Israel, mas se no fundo da genealogia dele, ele pode pertencer a alguma dessas 10 tribos. Ele pode pertencer a alguma dessas 10 tribos, porque essas 10 tribos, elas perderam a sua identidade. Elas perderam a sua identidade, elas perderam o nome do Criador. Entendeu? Rejeitaram o nome do Criador, Yahweh. Os judeus até hoje falam Yahweh. Os judeus até hoje falam Yahweh e falam Yahshua. Alguns falam Yeshua, outros falam Yahoo, outros falam Yahweh. Mas não, isso é só para ludibriar as nações. Porque os judeus gostam sempre disso, de camuflar as coisas. Você entendeu? A mulher do poço de Jacó, ela diz claramente, olha a briga que tinha, olha a intriga que tinha. Quando o Mashiach pede água de beber, o que é que ela diz? Sendo tu judeus, me pede de beber a mim que sou da onde? Samaria.
Samaria era a capital, meus irmãos. Samaria era a capital. Era a capital das 10 tribos. Ela era de Samaria, samaritana. E o Mashiach fez o que com ela? Se tu conhecesse o dom do Criador, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Senhor, vejo que é profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós diz que em Jerusalém é o local da adoração. Mas o Mashiach sabia com quem estava falando. Entendeu? Estava falando com uma descendente das 10 tribos de Israel. Ele disse, mulher, vocês adoram o que não sabem, perderam a sua identidade, então vai adorar os deuses das nações. Perderam a sua identidade, começou a adorar vários deuses. Aí ele diz o quê? Mulher, vocês adoram o que não sabem. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. O Criador é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Por isso que Paulo falou em Romanos 2, né? Que não mais a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim ser uma nova criatura. Cumprir os mandamentos. Obedecer a palavra do Criador. O novo homem de Efésios 2 diz isso. Que o Mashiach destruiu a inimizade que havia no meio. E quem era essa inimizade? Os judeus. A própria mulher samaritana, ela dá esse testemunho. Você sabe que Samaria ficou sendo a capital das 10 tribos. Está lá em 1 Reis. E capítulo 11 e capítulo 12. Está lá. Entendeu agora? Veio para os seus judeus, os seus não receberam. Então abriu o quê? Abriu a revelação. Para quê? Aí ele diz, eu fui enviado sendo as ovelhas perdidas da casa de Israel. As 10 tribos, para juntar. Então quando você vê uma pessoa falando em João capítulo 1, muito aqui, pregadores aqui no Brasil gostam de falar muito isso. Ok, meu irmão, veio para os seus não receberam, agora nós estamos com a bola da vez. Nós cristãos estamos com a bola da vez. Aonde é que está? Lá em Jeremias 31 diz que eis que vem dia que farei uma aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. Não a aliança que foi lá em Êxodo, né? Não aquela aliança lá de Êxodo que eles quebraram. Quebraram lá em Êxodo 32 fazendo bezerro de ouro. Não aquelas. Mas a aliança, essa nova aliança, qual é essa nova aliança? Paulo diz, a saber, a palavra está no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, quando ele diz para os irmãos de Roma, né? Se com o teu coração crer, com tua boca confessar, será salvo. Então, é muita coisa, é muita coisa. Eu já estou entrando no ano de 2025, já falando dessas maravilhas, para que nós possamos entender. Você pode ver, ó, você não vê aí, as nações faz tudo para ludibriar, para que as pessoas não conheçam as coisas do Criador. As nações, o sistema faz de tudo, os judeus também faz de tudo para que as pessoas não conheçam. Mas o próprio Criador diz que não há nada, o próprio Cristo diz que não há nada que ficará oculto, que não seja revelado. Então vocês podem ver aí que o sistema criou todas essas festas pagãs. Para que essas festas pagãs? Comércio e para blasfemar da solenidade do Criador. Para blasfemar. Porque hoje quem é que guarda a solenidade do Criador, as festas do Criador? Quem guarda? Quem guarda é só os judeus, praticantes. Ah, vem aí, a igreja do 7º dia guarda o sábado. Que adianta guardar o sábado e não guardar outras coisas? Hã? Eu creio que o sábado, que o Criador hoje, para nós, né, quer que a gente guarde, é fazer boas ações. É fazer boas ações. Mas um dia vai ter o grande Shabat. O Shabat, como diz os estudiosos, né? Shabat Hagadon, o grande Shabat. Eu tenho, todos nós estamos esperando esse milênio. Esse 7º milênio. Entendeu? Todos nós estamos esperando o grande Shabat, o Shabat Hagadon. Então, meus irmãos, é um vídeo curto, mas para que a gente possa entender que João capítulo 1
verso 11, veio para os judeus, porém, remi Israel, que andava o quê? Dispenso, ainda está dispenso, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouco aqui, um pouco ali, e assim muitos vão aceitando o Mashiach como Salvador, vamos crendo no Senhor, vai aceitando o Mashiach como Salvador e vai fazendo parte desse Israel, porque o próprio Criador disse que iria tomar Israel do meio das nações, e é o que está acontecendo. Dentro do sistema religioso, ele está tirando muito de Israel que está lá dentro. Dentro do sistema catolicismo, tem muitos de Israel que está lá dentro, ele está tirando. É ele que está fazendo essa colheita. É ele que está tirando esse povo dele para fora. É ele que está tirando. É ele mesmo que está fazendo essa obra. Quem está fazendo essa obra é o próprio Criador que está fazendo essa obra. A nós cabe só abrir a boca. Porque eu creio nessa restauração. Eu creio nessa restauração. E assim, quando a plenitude do gentil, né, ser concretizada, aí todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Aí agora não é mais 2, 3, não. É uma nação só, o reino unificado. E depois desses 3 reis que passaram lá em Jerusalém, só o Mashiach vai fazer, e na carne dele ele já fez essa unificação. Entenda isso, ele já fez na carne dele essa unificação do reino. É tanto que em Atos capítulo 1, os que se ajuntaram com ele perguntaram: Senhor, restaurará tu nesse tempo, esse ano, o reino a Israel? Tá vendo? É esse ano que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? O Mashiach disse: não pertence-vos saber o tempo ou a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei virtude que há de vir sobre vós, né? E semeei testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. Entendeu agora o mistério? O mistério está bem explicado, por isso que Paulo diz: as coisas que eu digo é mistério. Então ele precisava de morrer. Ele precisava de morrer. Quando ele disse para a mulher, a salvação vem dos judeus, ele estava mostrando claramente para ela que era as 10 tribos se voltar. Observe que a parábola do filho pródigo, o filho mais velho não sai, o filho mais velho fica, porém o filho mais novo vai para as nações se lambuzar com os porcos. Vai se lambuzar com os porcos. Perdeu a sua identidade. Entendeu? Mas volta. Se levanta e volta. Volta para onde? O Pai. É isso. Entendeu? E os judeus, eles foram para a Babilônia. Voltaram. Voltaram. Depois de 70 anos. Mas era para preservar a identidade deles. Se Neemias, junto com aquele povo ali que estava todo com ele, não tomasse a decisão de voltar para Jerusalém, para edificar os muros, escute bem isso aqui, seria muito difícil, irmãos. Se Esther não toma a liberdade de entrar na presença do rei e falar toda a barbárie que Amã queria fazer, talvez tinha exterminado os judeus. O bigodinho lá da Alemanha tentou, mas não conseguiu. Você entendeu? Por quê? Porque esse não perderam a sua identidade, mas as 10 tribos sim. E hoje, todas as pessoas que não fazem parte de Israel, mas crê no Criador de Israel, lá em Apocalipse diz claramente: os que guardam o mandamento do Criador e têm a fé no Mashiach. Pronto. E o mandamento dele não é pesado. Então é isso, irmãos. Depois eu vou fazer um vídeo explicando como é que o gentil alcançar essa dádiva. Porque quando Israel sai do Egito,
muitos egípcios também foram salvos. Muitos egípcios foram salvos. E esses egípcios que foram salvos é considerado como estrangeiro. E ele diz para o estrangeiro, o Criador diz, a lei vale para o natural, lá em Deuteronômio diz isso, como para o estrangeiro que está entre vós. Aquele estrangeiro que está entre vós, que quer guardar os meus mandamentos, vale para ele também. Então todo mundo, toda a nação, pertence tudo ao Criador. Ele encerrou todos debaixo do pecado, para usar de compaixão com todos. Entendeu? Como é que a gente vai entender essas coisas se não for pelo Espírito do Criador? Então que o Eterno vos abençoe, abra o entendimento para compreender as Escrituras. E quando a gente ouvir João, capítulo de número 1, versículo 11, pregadores dizendo, veio para os judeus e agora nós somos a bola da vez, você pode dizer, calma pregador. Não, lê de novo o texto. Lê de novo. Veio para os seus, judeus, os seus não receberam, isso quer dizer, e as 10 tribos? Que ele também veio unificar as 10 tribos. Aonde é que o gentio entra? O problema é que o povo ouve a mensagem, mas não questiona o pregador. Não questiona o pregador, não tem direito de fazer pergunta. Se fazer pergunta, já está se levantando contra o pregador. Se fazer pergunta, a igreja vai ficar de olho naquela pessoa que fez pergunta para o pregador. Aí ali vai ter aquela pessoa como atribulado, vai ter aquela pessoa como um perturbado. Você viu, fulano é um perturbado, fulano é um encrenqueiro, o pregador estava pregando lá. Não, o pregador está ali falando, mas ele pode ser interrompido. Está lá em 1 Coríntios, ele pode ser interrompido. E outro fazer a pergunta. Entendeu? Quantas passagens a gente vê na Bíblia que alguém pode interromper e fazer pergunta? Tá vendo? Chegaram para o Mashiach uma vez e perguntaram para ele, eu vou fazer uma pergunta para você, com que autoridade você faz essas coisas? Ele diz, eu também vou fazer uma pergunta para você, para vocês, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles arrazoaram entre si e falaram, se nós dissermos do céu, ele vai dizer, por que não crê? Se nós dissermos do homem, o povo vai nos apredejar, porque todo o povo tem João como profeta. Disseram para o Mashiach, não sabemos. O Mashiach diz, nem eu vos digo com que poder fazer essas coisas. Então, é normal fazer pergunta. Se o pregador está lá ministrando, o palestrante, seja ele quem for, e você compreender que não está pregando de acordo como deveria ser ministrado, você pode fazer pergunta. Você pode perguntar para ele. Você pode mostrar para ele, talvez é uma pessoa que precisa de uma explicação melhor. Como muitos, Aquila e Acla viu o profeta pregando lá e disse, ó, o profeta era eloquente no caminho do Senhor, mas conhecia somente o batismo de João. E aí, nós temos que fazer isso, irmãos, para que todos se acheguem ao Mashiach, entendeu? Todos se acheguem ao Mashiach, porque o Criador não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a ter a salvação. Que o Eterno vos abençoe e abra o entendimento para compreender as Escrituras.